Há 36 anos, Maradona comandava a Argentina no bicampeonato mundial. Há poucos dias, Messi foi o herói do tricampeonato argentino lá no Catar. A pergunta é, quem jogou mais e quem foi mais decisivo para a seleção argentina? Maradona ou Messi? E para os mais novos aí, já vou dando spoiler, hein? Maradona arrebentou na Copa de 86. Então fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. Em 1986, a Copa do Mundo seria realizada na Colômbia. O país foi escolhido como sede 12 anos antes, em 74. Ou seja, os colombianos tinham um bom tempo para deixar tudo preparado para a Copa. Obras de infraestrutura, reformas nos estádios, enfim, tudo aquilo que a FIFA exige do país sede. Porém, a Colômbia passava por uma grave crise econômica na década de 80 e isso fez com que o presidente colombiano Belisário Bittencourt mandasse a seguinte mensagem para a FIFA: "Aqui não se cumpriu com a regra de ouro em que a Copa deve servir a Colômbia e não a Colômbia à multinacional FIFA. Por essa razão, a Copa de 86 não ocorrerá no nosso país. Não há tempo para atender às extravagâncias da FIFA e seus sócios." A FIFA não deixou barato e respondeu: "A FIFA não tem culpa da Colômbia, apesar de ter tido 12 anos para se preparar, dizer que não consegue organizar uma Copa do Mundo. Tenho certeza que vários países vão querer organizar a Copa." No meio dessa treta toda, o ano já era 1982 e faltando só 4 anos para a Copa começar, o torneio ainda não tinha um país para chamar de seu. O Brasil, sempre se metendo onde não é chamado, se ofereceu para sediar o torneio, assim como Estados Unidos e Canadá. Mas em dezembro de 82, a FIFA decidiu que a Copa seria realizada no México. O México já tinha sediado a Copa de 70, então já tinham estádios com grandes capacidades e praticamente toda a infraestrutura que a FIFA exigia. 24 seleções disputaram a Copa de 86 e os estreantes dessa vez eram Canadá, Iraque e Dinamarca. A fórmula de disputa, obviamente, mudou da Copa anterior. Dessa vez, as 24 seleções foram divididas em 6 grupos com 4 seleções em cada um. Os 2 primeiros de cada grupo se classificavam para as oitavas de final, sendo assim, teriam 12 seleções classificadas. Aí, os 4 terceiros melhores colocados completariam os 16 que se classificavam para as oitavas de final. Como sempre, a FIFA fazendo regulamentos bem simples de entender, A seleção brasileira chegou na Copa com um monte de confusão rolando nos bastidores. Um dos melhores jogadores da seleção nas eliminatórias da Copa, o Renato Gaúcho, foi cortado às vésperas da convocação por ter fugido da concentração para ir num churrasco e só voltar de madrugada. Ou seja, uma picanha foi responsável por tirar Renato Gaúcho da Copa de 86. Já outro craque da seleção, o Zico, foi para a Copa se recuperando de uma lesão e não estava 100% fisicamente. Mesmo assim, o Brasil venceu os 3 jogos da primeira fase contra a Irlanda do Norte, Argélia e Espanha, mesmo sem apresentar um futebol convincente. Nossos hermanos argentinos também se classificaram em primeiro no seu grupo, que contava com Itália, Bulgária e Coreia do Sul. Nas oitavas de final, finalmente o Brasil deu show, goleando a Polônia por 4-0. Também nas oitavas, os argentinos venceram o duelo regional contra o Uruguai por 1-0. Nas quartas de final é que a Copa ficou boa. Tudo aconteceu nessa fase, de um jeito bom para os argentinos e horroroso para os brasileiros. O Brasil encararia a França nas quartas de final e entrava como favorita, afinal a seleção brasileira não tinha sofrido nenhum gol na Copa até então. Logo aos 17 minutos, o Brasil abriu o placar com o Careca. Mas ainda no primeiro tempo, Michel Platini empatou o jogo para a França. No segundo tempo, o Brasil perdeu um caminhão de gols, era uma chance atrás da outra perdida. Inclusive rolou um pênalti para o Brasil, que também foi perdido. Quem foi para a cobrança foi o Zico, que, como eu falei agora há pouco, ele não estava 100% fisicamente. Então ele desperdiçou a chance brasileira de se classificar no tempo normal. A partida foi para os pênaltis e nesse dia a sorte não estava do lado brasileiro. Sócrates e Júlio César desperdiçaram seus pênaltis. Do lado francês, só o Michel Platini chutou para fora. E quando eu disse que a sorte não estava do nosso lado, é só olhar essa cobrança do francês Belloni. A bola bate na trave, nas costas do goleiro Carlos e vai pro gol. É aquele tipo de lance que só acontece uma vez na vida e vai acontecer justamente num Brasil e França nas quartas de final de uma Copa. Do outro lado da chave, Argentina e Inglaterra faziam outro jogo das quartas de final. E esse é considerado um dos maiores jogos de todos os tempos e eu já vou explicar por quê. Antes disso, se você tá curtindo esse vídeo, se você gosta de histórias do futebol, histórias das Copas do Mundo e quer apoiar o canal, é só deixar o like aqui embaixo. Ah, e também se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Assim você me ajuda a continuar produzindo conteúdo histórico como esse. Mas vamos falar de Argentina e Inglaterra. 4 anos antes da Copa, em 82, Inglaterra e Argentina travavam a Guerra das Malvinas, uma batalha que disputava
a posse das Ilhas Malvinas, que ficam ali bem perto da Argentina e bem longe da Inglaterra. A guerra acabou no ano de 82 mesmo, com a vitória dos ingleses. Por isso, os argentinos estavam querendo uma revanche a todo custo, e nada melhor do que vencer os ingleses numa partida de futebol. Por conta do alto nível de tensão ao redor da partida, a polícia mexicana reforçou a segurança nos arredores do Estádio Azteca. Mesmo assim, houve vários relatos de brigas entre os barras bravas argentinos e os hooligans ingleses, dois dos grupos de torcedores mais violentos do mundo. Do lado argentino, as coisas ficaram ainda piores por conta de um simples sorteio. Antes da partida, foi sorteado quem usaria o uniforme principal e quem usaria o reserva, já que a Argentina e a Inglaterra usam uniformes bem parecidos. A Inglaterra venceu o sorteio e por isso jogaria de branco. A Argentina teria que jogar com seu uniforme reserva, na cor azul escuro. O problema é que o fornecedor de material esportivo da Argentina, a Lecoq Sportif, tinha desenvolvido um uniforme todo especial e tecnológico que deixava a camisa mais leve. Mas essa tecnologia só estava disponível no uniforme 1, a famosa camisa azul e branca listrada. O uniforme 2 era a velha camisa de algodão, que com o suor dos jogadores ficava bem pesada. Ainda mais considerando que os jogos na Copa do México rolavam ao meio-dia, então você imagina o calor que esses jogadores passavam. Como não dava tempo da fornecedora mandar um novo uniforme lá para o México, os dirigentes argentinos saíram à caça nas lojas lá da cidade do México à procura de camisetas azuis escuras e com tecido leve. Segundo a história conta, eles compraram 2 modelos diferentes e levaram para o hotel onde a delegação da Argentina estava hospedada. E quem teria escolhido o modelo usado no jogo contra a Inglaterra teria sido Diego Maradona. Então costuraram às pressas os escudos da Federação Argentina nessas camisas novas, colaram os números dos jogadores com ferro de passar e pronto. Tinha a Argentina camiseta novinha em folha e com tecido bem mais leve que o algodão. Agora, acredite você em superstição ou não, a escolha do Maradona deu muito certo, afinal ele arrebentou nesse jogo. Aos 6 minutos do segundo tempo, o Maradona fez um de seus gols mais famosos, o gol de mão. O Maradona foi carregando a bola do meio-campo, driblando os jogadores ingleses e tentou o passe para o seu companheiro Jorge Valdano. O jogador inglês Rod tentou cortar, mas acabou chutando para trás. Aí, tanto o goleiro Peter Shilton quanto o Maradona pularam na bola com as mãos, mas quem ganhou a disputa foi o Maradona. Os jogadores da Inglaterra ficaram pistola com o lance, mas o árbitro da Tunísia, o senhor Ali Bin Nasser, validou o gol. E é claro que lá em 86 ainda não existiu o VAR, mas felizmente existiam fotógrafos com poderosas lentes que capturaram esse lance histórico em vários ângulos. E em todas essas fotos é possível ver com bastante clareza que o gol realmente foi com a mão. Depois do jogo, quando perguntado se o gol tinha sido feito com a mão, o Maradona só respondeu: "Lo marqué um pouco com a cabeça e um pouco com a mano de Deus." Eu marquei um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus. 4 minutos depois do La Mano de Dios, o Maradona aprontou mais uma. Ele recebeu a bola ainda no campo de defesa e já tirou 2 ingleses da jogada. Na sequência foi carregando a bola até o ataque, driblou mais 2 jogadores e, para completar, ainda driblou o goleiro Peter Shilton e chutou para marcar o segundo gol argentino. E esse gol foi tão marcante que já foi alvo de um monte de estudos de vários tipos. Até a NASA já estudou esse gol. No total, ele percorreu 55 metros em apenas 7 segundos, com uma velocidade de 29 km por hora. Só como comparação, Usain Bolt, bicampeão olímpico nos 100 metros rasos do atletismo, atingiu uma velocidade média de 37 km por hora nas Olimpíadas de Londres em 2012. Ou seja, apenas 8 km por hora a mais que o Maradona, que estava correndo com uma bola no pé e se livrando da marcação de um monte de jogador adversário. E é simplesmente de arrepiar a narração do locutor uruguaio Vítor Hugo Morales no gol do Maradona. Escuta aí. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡gol! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el caminotante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Diego, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2,
Inglaterra 0. Em 2002, a FIFA elegeu esse gol como o gol mais bonito da história das Copas do Mundo. E se o árbitro da Tunísia validou o gol do Maradona, 36 anos depois ele ainda lucrou uma graninha com a história. A bola do jogo estava com o árbitro desde a Copa de 86 e foi vendida num leilão em novembro de 2022 por 2 milhões de libras, equivalente a mais ou menos 13 milhões de reais. Ou seja, valeu muito a pena, né, esse juiz ter apitado esse jogo. E depois do show nas quartas de final, o Maradona ainda fez mais 2 gols na semifinal contra a Bélgica, classificando os argentinos para enfrentar a Alemanha Ocidental na final. Em 29 de junho de 86, argentinos e alemães entravam em campo no Estádio Azteca para mais de 110 mil torcedores e com a arbitragem do brasileiro Romualdo Arpe Filho. Aliás, quem gosta de superstição, aí vai mais uma. O Romualdo Arpe Filho nasceu em 7 de janeiro, mesma data em que nasceu o árbitro polonês Szymon Marciniak, que apitou a final entre Argentina e França na Copa de 2022. E o árbitro brasileiro mostrou que não estava para brincadeira, tanto é que aos 18 minutos do primeiro tempo já mostrou um cartão amarelo para o Maradona por reclamação. 3 minutos depois, o Maradona deu esse passe de calcanhar para o Kusiufo, que sofreu a falta. Na cobrança, o goleiro alemão Schumacher saiu que nem doido do gol e o Brown marcou de cabeça o primeiro gol argentino. Os outros gols da partida só saíram no segundo tempo. Aos 10 minutos, o Valdano recebeu a bola e só carregou em direção ao gol para chutar na saída do goleiro alemão. Aos 28, a Alemanha diminuiu com Rummenigge, depois de uma cobrança de escanteio. E aos 36, pânico geral na Argentina. Novamente, depois de uma cobrança de escanteio, o Voller faz o segundo gol da Alemanha e empata o jogo. E parece até uma história que a gente acompanhou alguns dias atrás, né? Mais diferente da Copa de 2022 no Catar, lá em 86 o negócio foi diferente. Depois de um belo passe do Maradona, Burruchaga só teve o trabalho de correr para dentro da área e chutar na saída do goleiro Schumacher. 3-2 para a Argentina, que se sagrava bicampeã do mundo. O Maradona não fez gol na final, mas é impossível deixar de lado a sua importância no bicampeonato argentino. E é impossível também não comparar Maradona e Messi. Quem foi mais decisivo para a Argentina? Em 86, o Maradona fez 5 gols e deu assistência para outros 5, de um total de 14 gols argentinos na Copa. Ele teve uma participação de 71% em todos os gols da seleção. Em 2002, o Messi fez 7 gols, incluindo os 2 na final, e ainda deu assistência para mais 3, de um total de 16 gols argentinos na Copa. Participação de 62% no total. Nos números, então, deu Maradona. Mas e para você? Quem foi o mais decisivo? Maradona ou Messi? Deixa a sua opinião aqui nos comentários e aí a gente vai debatendo o assunto. Não se esqueça também de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever aqui no canal para acompanhar as melhores histórias do futebol e das Copas do Mundo. Eu fico por aqui e até o próximo Que Jogo Foi Esse?